O Lefap é uma plataforma para ajudar o profissional de saúde a transformar de fato a vida dos pacientes, não só controlar a medicação ou renovar receita, e para tornar a nossa profissão mais leve e recompensadora. Para isso, a plataforma vai permitir, em primeiro lugar, que a gente faça uma avaliação mais ampla do paciente, que é o mapa da saúde, que é isso que vocês estão vendo na tela. Isso vai ser feito com a ajuda do nosso prontuário eletrônico. No prontuário vocês vão poder fazer as anotações do paciente, evolução, lista de problemas, dados de exame físico e exames de sangue. E juntando esses dados com questionários que o paciente vai responder de estilo de vida, são questionários científicos, a gente vai conseguir formar essa avaliação aqui. E aqui a gente já dá um grande passo em direção a essa transformação, essa mudança que vem de dentro, né, a partir do paciente. Para que isso aconteça, a gente tem que fazer, em primeiro lugar, ele entender. E por isso que a gente criou o mapa da saúde numa linguagem clara, traduzindo o Mediqueza, aqui funciona tireoide, em vez de TSH, açúcar no sangue, em vez de glicada, algumas explicações aqui e uma legenda de cores, ruim, atenção normal, bom, ótimo. O paciente já começar a assumir a autonomia por se cuidar. Mas para que ele realmente entenda, não adianta a gente ficar preso na avaliação que é só de doença, que é só de exame. O exame normalmente mostra quando ele já está doente. A gente precisa olhar para quanta saúde esse paciente tem. E para isso, a gente vai olhar para outros indicadores que não necessariamente vão mostrar doença, mas vão dizer se a pessoa está no caminho da doença. Como VO2 máximo, capacidade cardiopulmonar. Ela é estimada a partir de questionário científico, não é uma ergoespirometria, mas é muito mais fácil de fazer e com precisão adequada. Próxima da ergoespiro, ela tem um erro padrão de mais ou menos 4, que é bom o suficiente para a maioria da população para mostrar o quanto que o coração, a circulação, pulmões estão preparados para aguentar antes que dê o problema. Então, se a gente quer olhar para a saúde do paciente, a gente tem que olhar para estilo de vida. Esses aqui estão os principais determinantes de saúde no futuro: humor, sono, atividade física, alimentação, hábitos nocivos. Isso aqui a gente consegue coletar com questionários científicos fora da consulta, então a gente vai ganhar muito tempo, porque falar disso tudo com o paciente toma muito tempo. A gente sabe, quem está tentando trazer isso para o centro da prática médica está vendo que não é simples, né, fazer isso. E o questionário científico nos traz a precisão de já ter sido validado e a metrificação, um score, um número, que torna ele comparável ao longo do tempo. É muito mais fácil eu ver se esse paciente está melhorando se eu tiver um score avaliado sempre da mesma forma, padronizado, com um bom embasamento científico e boa precisão. E eu comparar como é que ele estava em determinada consulta e como é que ele está agora. E é mais fácil também de eu mostrar para o paciente quando eu tenho um score, do que eu dizer, parece que a tua depressão está melhorando. Não, nós temos um score, estava 10, agora está 5. Então a gente viu isso tudo, como que estão os pilares do estilo de vida saudável já fora da consulta. Eu já posso mostrar isso para o paciente. Ele começa a valorizar esse estilo de vida, não é mais só exames que importam, o estilo de vida também importa, ele enxerga o valor. E a gente calculou os riscos de AVC e infarto nos próximos 10 anos, o risco ideal que ele poderia ter, risco de diabetes, o risco ideal que esse paciente poderia ter. A força física avaliada por dinamometria de preensão manual, um teste simples de apertar a mão, que leva menos de 30 segundos para fazer no consultório, com um equipamento que custa menos de R$200. E é o principal preditor de longevidade e qualidade de vida no futuro. Então esse é um grande indicador que a gente tem que ter dos pacientes. Infelizmente, na maioria das vezes a gente não está fazendo e não está mostrando para o paciente quanta reserva de saúde ele está construindo. Também é possível fazer uma variação para a telemedicina, que se faz o teste de sentar, levantar em 30 segundos e se conta o número de repetições que o paciente conseguiu fazer. Esse é um teste que pega mais força de membros inferiores, mas ele também se correlaciona bem com a força global do paciente. E por fim, a gente resume isso tudo numa nota de saúde para ter certeza que o paciente entendeu. Então, a nota vai resumir esse resultado e a gente vai mostrar aqui uma super roda da vida, com a metade superior sendo estilo de vida, a metade inferior dados clínicos desse paciente, e aqui a gente vai conseguir deixar claro para o paciente como é que as coisas estão. E o grande negócio aqui, quando a gente mostra para o paciente como está a saúde dele, tudo muda de figura, quando faz ele entender de verdade, né? Quando a gente desenha para ele a saúde dele, que nem o mapa da saúde faz. Alguns pacientes já começam a melhorar sozinhos, essa transformação já começa a acontecer a partir deles. Mas ainda assim a gente vai precisar, ao longo do caminho, guiar esse paciente na jornada, e é por isso que a gente fez um módulo aqui dentro do prontuário de monitoramento e prescrição de estilo de vida, que é o Evolua Mais. Então, para esse paciente que eu já mostrei como estão as coisas, mas está precisando de uma ajuda ainda assim, eu vou poder começar a prescrição de hábitos para ele. Então eu quero que esse paciente comece a caminhar, por exemplo, ou eu quero que esse paciente comece a comer mais vegetais, ou então hábitos de higiene do sono, ou de humor. Então aqui eu vou poder conseguir trabalhar esses pilares do estilo de vida saudável de uma forma com maior chance de sucesso. Então vamos dizer que eu escolhi para esse paciente caminhar, imagina que eu estou com ele na minha frente, eu estou prescrevendo caminhada em vez de apenas prescrever medicação, e eu já combino com ele, que dia e que horário tu vai caminhar? Todos os dias às 18 horas. Beleza, avanço. Eu vou poder prescrever aqui metas SMART para essa caminhada, para aumentar a minha chance de sucesso. Tudo que eu escrever aqui vai ficar no aplicativo do paciente. Então são dois sistemas de fato, o sistema pro profissional, o sistema pro paciente, que é via aplicativo, eles estão conectados. E aqui, o horário e dia que eu defini para acontecer esse hábito vai ficar configurado para notificar o paciente. Todos os dias, às 18 horas, está na hora de fazer aquilo que tu combinou com o teu profissional. Está na hora de caminhar, está na hora de comer frutas. Ou seja, a gente já está saindo do consultório e entrando dentro da casa dele, onde acontecem os comportamentos que são os determinantes principais de saúde no futuro. E conseguindo levar esse acompanhamento para a casa dele.
Eu vou poder monitorar esse progresso desse paciente. Na próxima consulta eu vou ver o que ele conseguiu fazer, o que ele não conseguiu fazer. Se eu quiser até olhar entre consultas como é que isso está indo, eu posso inclusive entrar aqui e mandar uma mensagem para ele. E ele vai receber uma mensagem: ó, doutor Gabriel viu que tu não está andando de bicicleta, que nem vocês tinham combinado. Ele vai poder me responder também lá pelo aplicativo. Se eu quiser, eu posso olhar como é que esse hábito está evoluindo ao longo do tempo, num calendáriozinho. Bom, além de avaliar estilo de vida, prescrever estilo de vida, a gente também trouxe várias funcionalidades para facilitar a nossa prática no dia a dia. Uma delas é a gravação e transcrição de consulta. Isso aqui nós vamos deixar de olhar para o computador e para o teclado durante a consulta. A gente só vai clicar aqui para iniciar a gravação e vai esquecer do computador. O sistema vai registrar tudo no final, a gente vai poder clicar em gerar anamnese e ele já vai gerar tudo resumido num formato médico, com um resumo da consulta e depois a anamnese inteira em detalhes de tudo que foi conversado. Isso é sensacional. Depois que a gente começa a fazer consulta desse jeito, não tem como voltar atrás, a gente fica dependente mesmo desse negócio. Então eu recomendo para vocês começar assim que vocês puderem. Só isso aqui já vale a plataforma inteira, com certeza. Mas a gente tem muito, cada uma dessas, o mapa da saúde também por si só já traz muito valor. E a gente tem mais outras coisas muito interessantes, como a preceptoria de inteligência artificial. Nós botamos aqui dentro um preceptor de entrevista motivacional, que é uma técnica difícil de colocar em prática no consultório, mas que com a ajuda do preceptor a gente vai aprimorar a nossa técnica. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter escutado toda a consulta, como é que a gente conduziu, e ele vai trazer aqui um resumo. O que foi positivo na nossa técnica? Um bom estabelecimento de rapport, uma escuta reflexiva parcial e uma boa evitação de confronto. E o que não foi tão bom, quais as lacunas? Foi muito aconselhamento prematuro, não explorou bem a ambivalência e eu não fiz bem as técnicas de entrevista motivacional, perguntas abertas, afirmações, reflexões e resumos. Então olha que legal isso aqui, para depois da consulta o paciente saiu da sala, a gente revisa, anota, estuda, melhora. Na próxima faz melhor. O preceptor de inteligência artificial. Por fim, a gente tem o EasyMed, que é o nosso poderoso assistente de IA, que vai ajudar com um monte de coisa aqui, sensacional no dia a dia também. Ele pode escrever a documentação clínica para vocês, o que precisa de atestado, encaminhamento, não precisa nem dizer para ele o que quer que ele escreva, ele vai escrever baseado no que ele ouviu na consulta. Então, se vocês falarem para o paciente que encaminhar ele para outro profissional, ele já vai escrever o encaminhamento, ele já vai escrever a receita, o atestado, é só clicar aqui em documentos. Cartinha pós-consulta para o paciente, olha que bom isso aqui. Clica ali, ele já vai resumir tudo que foi conversado na consulta, trazer algumas explicações prontas para o paciente e o que foi combinado, para ele não esquecer. A gente faz aquela consulta longa, às vezes o paciente se perde no meio do caminho, tudo resumidinho. No final de qualquer coisa do EasyMed tem um botãozinho de copiar, dá para levar para qualquer lugar, ou enviar direto para o WhatsApp do paciente. Aqui tem mais outras coisas sensacionais, a análise de caso dele é detalhada, embasada em ciência, e vai trazer um monte de detalhe e argumento que a gente acaba deixando passar. Vocês vão ver que trazer a inteligência artificial para o meio do nosso atendimento é um caminho sem volta. Ela ajuda muito quando bem implementada. No nosso caso, como todo o sistema ele foi implementado por médico em cada mínimo detalhe, a gente conseguiu controlar muito bem o que ela faz e o resultado ficou muito bom mesmo. Ela pode ajudar a definir quais os próximos passos, diagnósticos de doenças raras, calendário vacinal personalizado para o paciente. Olha só que legal. Indicação, contraindicação, considerações, exames preventivos que está na hora de fazer para esse paciente. Está na hora de colonoscopia, recomendação A. A iniciativa Choosing Wisely para a gente não pedir coisa desnecessária ou não fazer procedimento desnecessário. Sugestão de medicações em detalhes. Suplementações, plano alimentar, sugestão de hábito. Plano alimentar completo. Plano alimentar, café da manhã, substituições equivalentes, lanche da manhã, isso tudo ela escreve, pronto, não precisa dizer nada para ela. Ela está pegando o caso todo do paciente, olha só. Justificativa científica do plano alimentar. Então ela fez um plano alimentar mediterrâneo modificado. Por quê? Porque esse paciente tem obesidade grau 3, dislipidemia, esteatose. Ela fez uma boa densidade nutricional, boa quantidade de fibras, diminuiu alimentos ultraprocessados e aumento de folhas verdes e leguminosa, porque ela está vendo que o paciente está tendo uma evolução positiva, porque eu já estava combinando isso com ele. E ela fez esse plano alimentar detalhado, com substituições e tal. Se quiser, dá para fazer até a lista de mercado desse paciente. Para esse plano alimentar, clica nesse botãozinho lista de mercado, vai aparecer aqui o mercado que ele tem que comprar. Então, vamos deixar muito fácil essa transformação acontecer. Fácil não, né? Porque mudar estilo de vida nunca é fácil, mas muito mais fácil do que é atualmente. Sugerir hábitos, ela vai sugerir já os hábitos para esse paciente abordar em formato SMART. Um hábito bem específico. Olha que legal isso aqui. Com um esforço percebido de 5 a 6 de 10 ou 60 a 70% da frequência cardíaca máxima na bicicleta ergométrica. Aonde obstáculos, talvez dou o joelho, o que ele vai fazer? Ajustar a altura do selinho. Essa aqui o fisiatra sabia, não sei se vocês sabiam também. Vai detalhar quais são os outros obstáculos. Aqui, hábito 2, consumo de leguminosas. Hábito 3, técnica de gerenciamento de estresse. Olha só, prescrição de respiração diafragmática ou mindfulness. Como que faz isso e tal. Então já está facilitando botar em prática o que a gente sabe que é o principal, que é comportamento, que é hábito. Muito mais do que as medicações, que são úteis, claro, mas muito mais. O EasyMed, ele permite também pedir o que quiser para ele. Eu posso entrar numa conversa livre com ele e pedir para ele fazer um round com Hipócrates, se eu quiser, ele vai fazer.
Aqui eu estou pedindo, não lembro do caso desse paciente, me revise e lembre o que eu devo fazer hoje. Imagina aquele prontuário longo que a gente não lembra bem do paciente. Ele está aqui, resumidinho, perfil atual, evolução recente, o que já foi implementado, o que eu tenho que fazer hoje com o paciente. Pessoal, isso aqui é a nova era da medicina. Não volta atrás. Se preparem para essa fase para não ficarem para trás. Nós temos também várias outras coisas interessantes. A gente tem o reconhecimento automático de exames com o Easy Labs. Basta botar uma imagem ou PDF aqui. O nosso sistema já reconhece esse exame. Basta revisar e adicionar no prontuário. Então, fica muito mais fácil de adicionar no prontuário. A secretária pode fazer isso para vocês também. Ou o paciente pode enviar direto pelo aplicativo dele. Já cai pronto para vocês. Bom, eu acho que a gente conseguiu dar uma olhada geral na plataforma. Tem mais detalhes aí, mas não tem como mostrar tudo. Eu tentei ser o mais rápido possível. Qualquer dúvida também podem me mandar mensagem.